Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do Poder Judiciário que altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. O objetivo é criar na comarca de Niterói os seguintes serviços extrajudiciais: 7 ofícios de registro de imóveis, 6 ofícios de notas, 3 ofícios de protesto de títulos e 1 ofício de registro de títulos e documentos e de registro civil de pessoas. A mensagem recebeu 17 emendas e retornou às comissões. Também foi discutida a mensagem do governo, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2017. O substitutivo com as emendas apresentadas pelos deputados da LDO foi aprovado e segue para a sanção do governador. O governo encaminhou para cá uma mensagem do ponto de vista da gestão, uma medida dura, sem muita folga, mas mesmo assim os deputados compreenderam que era preciso apertar mais. Fechamos um acordo com 2 emendas que foram aprovadas aqui, do deputado Pedro Fernandes e do deputado Luiz Paulo, garantindo o texto de uma lei complementar que está sendo discutida em Brasília. Tudo isso é muito técnico, mas tudo isso reforça a tese de que o parlamento tem que estar presente nas decisões do governo, respaldando aquilo que vem sendo amplamente discutido. Foi um grande avanço que essa casa deu, exigindo que o Estado encaminhe um projeto orçamentário através da LOA equilibrado, para que não faça como nos outros anos, onde encaminhou a casa um orçamento deficitário. Ainda na pauta, o projeto do governo que altera o anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que trata das metas fiscais. O objetivo é revisar as metas da LDO e adequá-las a mudanças no cenário econômico do Estado para garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A mensagem recebeu 16 emendas. O risco era de não pagar servidor público, de não pagar mais os contratos. O risco era do governo parar. A expectativa era de um déficit de 6,2 bilhões para esse ano. Só que, na verdade, essa previsão hoje já supera os 17 bilhões. Então, se não há essa revisão de meta, a gente passa a ter um risco real de paralisação da máquina e também corre o risco do governador, do ponto de vista fiscal, ficar com dificuldades depois na prestação de contas. Os parlamentares também analisaram a proposta de emenda constitucional, que altera a lei que trata da equiparação salarial de algumas categorias de servidores do Estado ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da PEC é adiar para janeiro de 2018 a entrada em vigor do direito ao recebimento de até 90,25% da remuneração do STF. O texto também prevê que o montante não pago pelo governo até o final de 2017 seja ressarcido em 12 parcelas a partir de 2018. A PEC dos deputados Luiz Paulo e Edson Albertassi foi aprovada em segunda discussão e será promulgada. A PEC ela tem 2 importâncias. A primeira é que, não gastando esse ano o dinheiro para pagar os 85% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos deixando de praticamente gastar que sair uns 120 milhões, o que aumentaria a despesa de pessoal e faria com que mais rapidamente os índices de despesa pudessem explodir. E segundo, é que o governo não tem caixa. Então, transferindo para o caixa de 2018. Ainda em discussão, o projeto de lei complementar do deputado Luiz Paulo, que cria o Fundo Suplementar Provisório e Temporário para capitalizar o Rio Previdência. As receitas do fundo devem ser compostas por 6% das despesas de pessoal, das faturas de prestadores de serviço para o Estado, inclusive organizações sociais, exceto obras públicas, fornecimento de materiais e locação de equipamentos. 6% sobre o valor total dos salários de cargos comissionados de livre nomeação extraquadro nos 3 poderes e mais 6% dos cargos comissionados ocupados por servidores requisitados. O fundo terá validade de 5 anos. O substitutivo foi aprovado. É no sentido, esse projeto, de fazer com que o governo diminua as terceirizações,
diminui o volume de cargos comissionados de livre nomeação e diminua também o volume de requisitados. E os cemitérios do estado podem ter um serviço de atendimento de enfermagem. A ideia dos deputados Rosenberg Reis e enfermeira Rejane é prestar socorro às pessoas fragilizadas pela perda de entes queridos, com serviços como a verificação da pressão arterial e temperatura corporal. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. É um momento emocional que influencia muito a saúde das pessoas. Então, nós já vimos várias vezes pessoas passando mal quando estão ali dentro dos cemitérios, né, velando seus entes queridos. Então, o que a gente fez? Nós pegamos uma solicitação da população e colocamos como um projeto de lei de ter um espaço para que uma pressão seja verificada, para que uma temperatura seja aferida, enfim, para que você acalme psicologicamente essa pessoa que está passando por esse momento difícil. Já o deputado Tio Carlos quer alterar a lei que prevê a divulgação em estabelecimentos públicos dos crimes e das penas relativas à prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. O parlamentar quer incluir na norma as escolas de ensino fundamental, ensino médio e universidades. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Estudantes de direito que estejam cursando o 4º ou 5º anos de curso poderão fazer estágio nas delegacias de polícia. O projeto do deputado Coronel Jairo foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. E a concessão de empréstimos financeiros em terminais de autoatendimento das agências bancárias pode ser proibido. O projeto do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Já o deputado Dica quer alterar a lei que concede incentivos fiscais para as indústrias dos setores de reciclagem e metal mecânico de Nova Friburgo. O parlamentar pretende incluir a energia elétrica no parágrafo que trata da aquisição de itens que passam a integrar o ativo das empresas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação.